galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos e é com imenso prazer que eu trago para vocês hoje o review desse encadernado aqui, ó, Massacre, a saga completa, volume 1. Por que eu digo que é com imenso prazer? A galera que acompanha o canal aqui já há algum tempo sabe que eu amo quando a Panini republica histórias da década de 90 nesse formato aqui, tá bom? Ela já tem feito um trabalho muito legal, né, republicando as principais fases, principalmente dos X-Men, histórias aí que marcaram época, sagas da década de 80, da década de 90, ela republicou nos últimos anos aqui no Brasil, num formato americano, com papel de qualidade, né? Outro nível de qualidade se comparado para o que a gente tinha na época, né? E eu adoro quando ela faz isso. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para leitores novos, né? A galera que está começando agora, ter contato assim com material que marcou uma época, tá? Marcou uma geração, marcou uma época. Para vocês terem uma ideia, galera, essa saga aqui, Massacre, tá? Esse é o primeiro encadernado de 4 que a Panini vai lançar com a saga completa, né? Esse daqui é o volume 1, olha só, lombada quadrada, capa cartão, tá? Papel é o LWC e ela custa R$ 29,90. Tem 260 páginas, tá? Volume 1 tem 260 páginas, olha só, grossão, tá? Vai ser o primeiro de 4 volumes recontando essa saga aqui do Massacre, que, cara, foi publicada aqui no Brasil em 1998. São histórias de 1996. As histórias originais lá nos Estados Unidos saíram em 1996 e aqui no Brasil saíram em 1998. Olha só, a gente já tinha o formato americano aqui na época, tá? A revista era Fabulosos X-Men. Esse encadernado aqui, ó, que vocês estão vendo, que vocês vão ter acesso se vocês comprarem, tá? Todo maneirinho, com papel LWC, 260 páginas. Na época, no Brasil, em 1998, ó, foi publicado ao longo dessas revistas, ó, Fabulosos X-Men número 31, tá? X-Men formatinho, olha só, número 118. A edição especial Massacre X-Men, né? Fabulosos X-Men número 33. Olha só como é que deu um salto na numeração, né? X-Men formatinho número 119 e Marvel 98 número 9, tá? Isso daí lá em 1998, se você é das antigas deve lembrar dessas capas aqui que eu considero até clássicas, tá bom? Mas é uma qualidade, galera, que realmente deixa a desejar para os dias de hoje. Isso porque as minhas estão em bom estado de conservação. Mas se o cara quisesse ler, por exemplo, essa saga do Massacre hoje, teria que correr atrás disso aqui no sebo. Seria bem complicado de achar e de repente não ia conseguir numa qualidade legal, né? O papel é o papel jornal, né? E é uma saga que foi publicada aqui no Brasil em várias revistas e ficou um negócio assim meio zoneado na época, né? A Abril, ela até tentou fazer um checklist, né? Tem até aqui numa das revistas aqui tem um checklist, mas eu percebi, galera, estudando aqui, olha só, tinha um checklist lá da época, ó, calendário Massacre, e tinha todas as revistas em que iam sair histórias ligadas aí ao Massacre. Só que eu percebi, analisando essas revistas da época com o encadernado de agora, é que a Panini colocou em ordem cronológica, tá? Não está na mesma ordem que saiu aqui no Brasil. A ordem que saiu aqui no Brasil estava meio que errada, né? E aqui você tem a oportunidade de ler na ordem certinha, na ordem cronológica, com um outro trabalho de tradução. Percebi isso também analisando as histórias. Tem um outro trabalho de tradução, não que a Abril tenha feito alguma cagada na época, tá? Mas foi tudo traduzido de novo, com papel de qualidade. Então, cara, na boa, muito legal. Só para vocês terem uma ideia, em 1998 eu tinha 20 anos e vou contar para vocês um pouquinho de como era colecionar HQs na época e como essa saga do Massacre foi muito maneira para mim, tá bom? Eu tinha começado já a colecionar há algum tempo, era 1998, eu tinha 20 anos,
tá? Ou seja, fazem 17 anos que essas histórias foram publicadas aqui no Brasil, tá bom? Era uma época totalmente diferente do que a gente tem hoje, cara. E essa surpresa era diferente porque não tinha internet, né? Ou sei lá se tinha. Pelo menos eu não tinha na época. E a surpresa de quem era o massacre, cara, logo assim que terminou a Era de Apocalipse, né? A Marvel já começou, pelo menos nas revistas dos X-Men e nas revistas mutantes, ela já começou a plantar sementes da próxima saga que seria o Massacre, né? Então, só que naquela época não tinha internet, não tinha spoiler, né? A gente vivia assim uma sensação muito legal, apesar da gente estar 2 anos atrasado em relação ao que saía lá fora. A gente tinha uma surpresa muito boa quando a gente lia as paradas e acompanhava mensalmente ali a revista. Coisa que hoje em dia eu acho muito difícil de ter, porque hoje em dia a gente sabe tudo que está rolando lá fora, a gente vê preview mesmo antes da revista sair lá nos Estados Unidos, então a gente já está sabendo o que está acontecendo, depois a revista sai lá, aí a gente sabe mais spoiler ainda, né? E quando chega aqui no Brasil, a gente já não tem mais aquela surpresa. Só que nessa época, na década de 90, pelo menos aqui no Brasil, cara, quando a gente descobriu a identidade do Massacre, pelo menos pra mim, cara, foi, muito maneiro. E é uma saga, galera, que começou a ser plantada desde a época antes de Era de Apocalipse, quando o Bispo, o X-Men Bispo, chegou aqui na nossa realidade, tá? Já tinha coisa ali do Massacre já rolando. Então eu acho assim surpreendente como os caras faziam na época. Eles pegavam uns plots assim. Quando o Bishop chegou no presente, o X-Men, ele tinha uma gravação que ele lembrava da época dele, que tinha Jean Grey falando que os X-Men morreram, né? Que a mansão tinha sido atacada por um traidor. E ele até pensou que o traidor fosse o Gambit, né? Porque o Gambit estava vivo lá no futuro dele, bem velhinho, né? Ele estava vivo ainda, era o único X-Men vivo. Então ele veio para o presente e ele ficou encrencando com o Gambit o tempo todo, né? E acabou que nessa saga aqui, Massacre, ele acaba caindo em si, que não era o Gambit que estava por trás aí da traição. E a gente vê aquela gravação, cara. Eu lembro que eu fiquei muito louco com isso na época. Eu voltei, peguei os formatinhos antigos e vi que era a mesma gravação que tinha saído, sei lá, anos atrás na revista lá dos X-Men quando o Bishop chegou. Então era uma sensação muito maneira, cara. Mas não pense que quando você comprar esse encadernado aqui, você não vai ter nas mãos a mesma sensação que eu tive quando eu li na época, tá bom, pessoal? Claro que hoje em dia vocês podem até já saber quem é o Massacre, porque a galera já acabou consultando, já acabou vendo, ou sabe de um modo geral quem é o personagem, quem é o vilão, mas isso não vai tirar de você o prazer de ler uma das melhores sagas da década de 90, tá bom? Esse encadernado aqui, galera, dá só uma olhada no time de peso, cara, que tem nesse encadernado aqui, tá? Dá só uma olhada. Para vocês terem uma ideia, galera, Massacre bombou tanto na década de 90 que a Toy Biz lançou, cara, uma série de figuras de ação. Olha só, tá aqui o meu Massacre da Toy Biz da década de 90 e olha só, cara, né? Naquela época lá, ó, 17 anos atrás, uma figura maneiríssima. Tem não só ela, o Massacre, que está muito bem representado aqui, vocês estão comparando aí com a capa, mas na série também tinha, ó, o Apocalipse. Reparem só, deixa eu tentar aqui achar, que é exatamente, cara, a mesma, inspirado no desenho do Joe Madureira, que está nessa edição aqui. Olha lá. Tá vendo o Apocalipse envolto nas faixas vermelhas, né? O Ozymandias aqui, que é um escravo do Apocalipse, tá aqui, ó, em formato de figura de ação, para vocês verem como isso bombou na época, tá? Tinha também mais 2 figuras nessa coleção. Uma era o Wolverine, tá? Vou colocar a foto aí para vocês. Era o Wolverine, ele vinha com Franklin Richards, e a outra era a Jean Grey, que vinha com Ruby de Sitorak. Olha só, galera, tá aí X-Men, a saga completa, né? Originalmente foi publicado, né, lá nos Estados Unidos
com o nome de X-Men The Complete Onslaught Epic, né? A Panini lançou aqui, ó, uma parada muito maneira, que é um resumo para vocês terem uma ideia, né, de como o Massacre apareceu aqui na época, porque, como eu falei para vocês, o nosso encadernado aqui começa dessa edição aqui, X-Men número 53. Só que antes disso, várias coisas tinham acontecido no universo mutante com a palavra X-Men, com a palavra massacre, né? Então eles foram plantando aí ao longo de meses a identidade aí de um novo vilão, e estava todo mundo ansioso até que finalmente ele apareceu aqui nessa edição. Então esse meio que esse prefácio aqui conta o que rolou antes, tá? Para vocês terem uma ideia, galera, o que rolou antes foi o seguinte: uma criatura, né, simplesmente desceu o cacete no Juggernaut, no Fanático. Então, e largou ele todo ferrado, todo quebrado lá. Então, pô, a galera ficou assim praticamente louca. Quem seria o vilão que teria poder para fazer isso com o Fanático, tá bom? Outras paradas também aconteceram ao longo aí dos títulos do X Factor, né, e do Generation X na época. Na revista do Wolverine, na própria revista dos X-Men, teve um arauto do massacre chamado Post, que apareceu antes, né? Então a galera estava muito pilhada. E aqui nesse breve prefácio você tem ideia do que rolou antes, tá? Galera, para vocês terem uma ideia, esse encadernado aqui é desenhado pelo Andy Kubert, tá? Essa arte que vocês estão vendo aí, maneira pra caramba, cara. Andy Kubert estava mandando muito na época, aliás, manda até hoje, né? Década de 90, muito legal. Olha só, Jean Grey ainda estava viva. Aí depois a gente tem Joe Madureira, que na boa é um dos meus desenhistas preferidos até hoje. E nessa época aqui, galera, eu lembro que eu ficava muito ansioso a cada revista nova que saía nas bancas com a arte dele. Olha só, eu sou muito fã do cara, tem até um pôster aqui, né? E adorava essa época que ele desenhava X-Men. Olha só o nível, tá? Olha o Fanático, olha só, cara, o Gambit conversando com o Bishop. Cara, eu curtia cada quadrinho dessa época aqui com o Joe Madureira desenhando, tá? Nessa época da década de 90, para mim, não tinha ninguém que chegava ao nível dele, tá? Gostava do Andy Kubert, gostava do Adam Kubert, mas o desenho do Joe Madureira me conquistou assim de uma tal forma que eu ficava ansioso, cara, toda vez que chegava uma nova história dele, tá bom? Nessa época, vocês vão ter, se vocês tiverem oportunidade de ver aqui, vai ver uma equipe dos X-Men bem diferente, né? O Fera Negro, que é uma contraparte do Fera, fugiu lá da Era do Apocalipse e estava misturado aí entre os X-Men. O Wolverine tinha tomado uma surra do filho do Cable, que é um vilão, e ele regrediu a esse estado aí que na época a gente chamava de Orangorine, tá? Pelo menos eu e meus amigos na época a gente chamava de Orangorine. E cara, olha só, Joe Madureira desenhando. A gente tem também Adam Kubert desenhando, tá? Aqui ainda é o Andy, né? Essa daqui já é a Massacre X-Men, tá? Não, essa daqui não é a Massacre X-Men, não. Essa daqui ainda é X-Men, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, cara, do poder do Massacre. Olha o que ele fez com o Juggernaut. Ele tirou o Rubi de Sitorak de dentro do peito do Fanático. Imagina o nível de poder que tem que ter um vilão para fazer isso aí com o Fanático, tá? E como eu falei, olha só a capa de X-Men Onslaught, que aqui no Brasil saiu com uma capa, olha só, com uma capa extra, né? Extra não, uma capa que só tem aqui no Brasil, que foi desenhada pelo Roger Cruz, lá em 1998. Tá aí, ó, Massacre X-Men. Roger Cruz autografou aqui pra mim, né? Olha aí, aqui a gente tem uma ideia das duas capas, tá? A capa original era do Adam Kubert. E aqui é onde rola, olha lá aquela gravação que eu falei pra vocês, da Jean Grey, né? A gravação que o Bishop viu na época, né? Olha, aqui já o desenho já é do Adam Kubert,
né? O desenho dele também, animal, animal. Não se preocupem com o que rolou antes, porque é tudo mostrado, ó, em forma de flashbacks nas histórias, tá? Essa saga, galera, mudou todo o universo Marvel, e se vocês puderem, tem que adquirir, cara. Muito, muito boa mesmo, tá? Olha só o desenho, cara, do Adam Kubert. Olha isso. Cara, animal, animal mesmo, olha isso, né? Então aqui a gente tem Massacre X-Men, depois a gente tem mais uma edição de Uncanny X-Men com Joe Madureira desenhando. Olha só o Apocalipse, maneiríssimo, né? Aqui a gente tem os Vingadores pela primeira vez desenhados aí pelo Joe Madureira, anos antes dele trabalhar com Ultimates, volume 3, tá? Muito legal. Olha aqui, cara, a equipe dos X-Men. Olha a Tempestade com o cabelo que ela tava na época. Curtinho, com 2 mechas grandonas, o Homem de Gelo todo maneiro, Wolverine. Cara, isso aqui é muito bom. Eu reli, cara, e me empolguei da mesma maneira que eu me empolguei lá na década de 90, cara. Muito bom. E eu tenho certeza que se vocês comprarem, vão ter essa mesma sensação. Olha só, tem até uma edição aqui de Avengers, né? Totalmente interligada à saga, desenhada aí pelo Mike Deodato. Mike Deodato não gosta muito dos desenhos dele nessa época, não. Ele meio que se envergonha, diz aí que não gosta muito, porque nessa época ele desenhou assim, pegava muito trabalho para fazer. Acho que ele desenhava Vingadores, desenhava Elektra, desenhava Thor, né? E ele acha que o desenho dele caiu um pouco aí de qualidade. Mas nessa edição aqui dos Vingadores, tá maneiro, tá maneiro. Uma história muito maneira dos Vingadores aí já se juntando com os X-Men para combater o Massacre. E a gente vem, olha só como é que Massacre lidou com todas as revistas, ó. Aqui a gente já tem Fantastic Four, Quarteto Fantástico do Carlos Pacheco, né? Desenho também animal, cara, animal. Olha isso. Isso aqui é década de 90 purinha. Olha a equipe. Olha já os X-Men aqui junto com os Vingadores, né? Indo lá auxiliar o Quarteto Fantástico. Porque vou dar já um spoiler para vocês, o Massacre, ele já era poderoso, né? Mas ele foi atrás dos principais mutantes do planeta, que era o Franklin Richards e o Nate Grey, os X-Men, né? Então ele foi atrás do Franklin Richards, que é filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Então ele foi lá no QG do Quarteto Fantástico, saiu na porrada com o quarteto, com os X-Men e com os Vingadores, e levou o Franklin Richards para aumentar ainda mais o poder dele. Cara, muito bom. No final do encadernado a gente tem uma edição de Cable e uma de Hulk, né? Também maneiríssima, desenhada pelo Ian Churchill, né? A gente tem um combate aí do Hulk com o Cable, né? O combate começa na revista do Cable e termina na revista do Hulk. Olha só, e essa daqui é a última história do encadernado, desenhado pelo Angel Medina, que é um cara que também já desenhou Homem-Aranha. Essa última historiazinha é que está mais fraca do encadernado, não sei se por causa do arte finalista, mas essa daqui é a que tem a arte assim mais feinha do encadernado, mas na boa, eu acho que foi por causa do arte finalista, porque o Angel Medina manda bem, cara, né? Olha aí, no final a gente tem um anúncio original que saiu na época lá da década de 90, Onslaught, No One is Safe, ninguém está seguro. E repara só como ela vai passar em todos os títulos da Marvel na época. X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Cable, Thor, X-Force, Hulk, Homem de Ferro, X-Men, Excalibur, Generation X, Capitão América, Motoqueiro Fantasma, Demolidor, Homem-Aranha, Wolverine e X-Factor. Tá? Então foi uma saga que interligou todo o universo Marvel de uma maneira assim que, na boa, galera, eu relendo aqui agora, eu tive uma sensação que eu não tive na época, tá? Que é a seguinte: os caras, os roteiristas originais dessa minissérie, dessa saga que abordou todo, eles trabalharam muito bem em equipe. Isso na época eu não percebi, porque eu li
ao longo de várias edições, esperando vários meses, ó, até sair aqui no Brasil, então eu não percebi. Mas quando você lê o encadernado, você percebe que os caras, Mark Waid, que vai vir aqui para o Brasil, Scott Lobdell, Tom DeFalco, Jeff Loeb e Peter David, eles trabalham em uníssono. Você vê que sai de uma história, sai de X-Men, vai para Vingadores, sai de Vingadores, vai para Quarteto Fantástico, sai de Quarteto, vai para o Cable, sai do Cable, vai para o Hulk, e você percebe uma sequência perfeita, percebe uma ordem cronológica perfeita. Galera, não tem mais o que falar, desculpa aí, o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu recomendo demais que você adquira. Se você é um cara das antigas, que tem também os formatinhos, tá com uma grana extra aí sobrando, compra e releia, porque você vai ter aquela mesma sensação aí que você teve na década de 90. Pelo menos eu tive. Se você é um camarada novo que está começando a colecionar quadrinhos agora, não perde essa oportunidade e garante aí, cara, o primeiro volume de X-Men Massacre, tá bom? Vão ter mais 3 volumes ao longo dos próximos meses. O segundo volume deve sair agora em novembro, né? E o próximo em dezembro e janeiro. E em janeiro você tem a saga completa, os 4 volumes. Pô, fica lindo na coleção, né, cara? Muito legal. Desenhistas maneiríssimos, roteiro legal pra caramba, um vilão que, pô, dava medo na época, cara. E eu acho que dá medo até agora, um dos vilões aí mais poderosos que já existiu no universo Marvel. Beleza, galera? Então, recomendo pra vocês pra caramba, tá? Último aviso aí pra vocês é, não percam, galera, tá rolando um sorteio aqui no canal, né, de 4 posters da Jessica Jones. 4 posters desses aqui, ó, vocês estão vendo um aqui no meu cenário, né? E eu vou sortear 4 posters exclusivos que eu trouxe direto lá da New York Comic Con. Vou colocar o endereço do sorteio aqui embaixo. O sorteio vai rolar no dia 20, então você ainda tem 13 dias aí para participar. Espero que a galera participe aí. O Alex Malev, que desenhou esse pôster, ele vai estar na Comic Con Experience, né? Não só ele, como também a atriz, a Kristen Ritter. Então, quem ganhar, os 4 sortudos aí que ganhar, se tiver oportunidade, vai poder levar lá para a Comic Con Experience para pegar o autógrafo dos caras. Beleza, galera? Peço para vocês não esquecerem do meu joinha, que é super importante, tá bom? Muita gente assiste o vídeo e se você vê o número de views é sempre muito maior do que o número de joinhas, porque a galera acaba esquecendo de dar um curtir no vídeo. Isso é muito importante, então peço para vocês não esqueçam, tá bom? Então é isso aí, galera. Até mais aí. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu!